Boa noite a todos. Eu sou Dineu de Paula, eu falo de Curitiba. Inicialmente agradeço o convite do CEFEC, que é o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Piraquara. Convite para estar com vocês refletindo esta noite a respeito da doutrina espírita. Eu os convido também, antes de iniciarmos a conversa, a que façamos uma oração, a que roguemos a bênção e a proteção de Deus para este momento. Rogo que me desculpem por fazer a prece de olhos fechados, mas é um hábito muito arraigado para mim. Então eu os convido a que pensemos em Deus neste momento. Querido Pai, de amor e bondade, agradecemos pelo seu amor que nunca cansa de nós e que no curso dos milênios tem nos sustentado em nossas reencarnações. E porque sabemos que é um Pai amoroso, melhor do que qualquer Pai terrestre, e que o Senhor nunca fica pobre de amor, de compaixão e de recursos para nos sustentar e nos amparar. Ajuda-nos, Senhor, para que a confiança, essa certeza na sua providência amorosa, logre nos manter em paz e nos conduzir a bom porto. Que saibamos nos comportar em nossa vida, sempre com dignidade, sempre com compaixão. Seja conosco, Senhor. Bom, o tema de hoje é lei de destruição, que é uma das leis morais da vida de que trata a parte terceira do Livro dos Espíritos. O nome assusta um pouco, lei de destruição, mas nós vamos principiar refletindo sobre Deus, porque o caráter das religiões, o que elas dizem que os fiéis devem fazer ou deixar de fazer, reflete a ideia que tem da divindade. Há algumas religiões que concebem um Deus cruel e costumam honrá-lo com atos igualmente cruéis, como o sacrifício de animais e mesmo de seres humanos. Justificam o extermínio do semelhante como sendo o cumprimento de um dever sagrado. Há exemplos disso em cultos do passado e mesmo hoje em dia, com homens bomba e figuras equivalentes. Algumas religiões, elas imaginam Deus eivado dos vícios humanos, como orgulho, inveja e vaidade. Essas julgam honrar a Deus com cerimônias vistosas, vestes caprichadas, incensos, posições do corpo. A ideia central é que Deus está observando aqueles ritos, a música, a roupa caprichada que se usa para ir no rito e se alegrando. Mas qual é a concepção espírita da divindade? A leitura atenta do capítulo 1 do Livro dos Espíritos permite identificar a concepção de Deus como uma inteligência cósmica suprema, infinita em suas perfeições e que rege o universo com base em leis igualmente perfeitas, plenas de justiça e de misericórdia. Aí surge a questão: como louvar, como agradar, como demonstrar amor a uma inteligência cósmica que rege o mundo com base em leis? Como decorrência lógica dessa concepção do divino, o Espiritismo, em sua faceta de religião, ele apresenta um marcante aspecto de racionalidade,
porque você não tem o acaso e nem o capricho regendo os destinos humanos. O universo é criado, foi criado, é ordenado e sustentado por uma inteligência cósmica que faz isso por meio de leis imutáveis. Ora, se há leis, elas podem ser estudadas, podem ser entendidas em sua lógica para serem assimiladas e praticadas. Então não se cuida de mistérios da fé que são insondáveis ou de dogmas impenetráveis. Na questão número 614 do Livro dos Espíritos, afirma-se que a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Isso reflete a infinita bondade divina. Nós só precisamos cumprir a lei natural para ser feliz. Então, as leis naturais, as leis morais, elas têm por finalidade fazer com que os homens sejam felizes. Basta que eles as cumpram. Nós iremos abordar alguns aspectos da lei de destruição, que é uma das 10 leis morais da vida. E o que diz essa lei? A lei de destruição, ela diz basicamente o seguinte: todos os corpos físicos são periodicamente destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. Ela informa que tudo que se refere à matéria é passageiro, que os corpos físicos, sem exceção, caminham para a doença, a velhice e a morte. Essa lei é uma das mais incompreendidas entre as leis morais. A dor física, os acidentes, as enfermidades, a velhice e a morte própria que se aproxima, ou de pessoas queridas, costumam afetar a sensibilidade humana de uma forma muito contundente. Alguns chegam a questionar a bondade divina em face de certos eventos mais impactantes. Se eu sou uma pessoa boa, porque o meu filho morreu, porque logo eu tenho um câncer, ou fiquei viúvo, ou fiquei órfão. Como pode um Deus bondoso permitir a morte de crianças em tenra idade? Esses são questionamentos muito comuns, às vezes feitos em voz alta, às vezes no silêncio dos corações, de forma muito amargurada. Algumas pessoas chegam a questionar suas crenças quando confrontadas com a morte de um filho ou de alguém querido. A morte de pessoas boas, em especial quando jovens, costuma impressionar de uma forma muito negativa. Então, é preciso entender essa dinâmica que envolve, a periódica destruição dos corpos físicos, para que nós possamos conviver com ela de uma forma tranquila e equilibrada. Afinal, ela foi engendrada pela inteligência suprema do universo, como forma de viabilizar o progresso e a felicidade dos espíritos. Na questão número 728 do Livro dos Espíritos, consta o seguinte: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É importante destacar que essa destruição, ela atinge apenas o invólucro utilizado pelos seres vivos, o qual é um simples acessório. Ela nunca interfere na parte essencial do ser pensante. É como se nós, para o espírito, a troca de corpo, a desencarnação e a reencarnação, seria, grosso modo, como se nós tivéssemos de trocar de roupa para sermos melhores. Assim, os corpos, eles são
periodicamente destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. A essência da lei. É importante prestar atenção nisso. Em outras palavras, a experiência da dor física, do envelhecimento, da enfermidade e da morte, que revelam a precariedade da existência material, é essencial para o aprimoramento dos espíritos durante certo estágio do seu processo evolutivo. Infere-se da codificação espírita que o grau de felicidade de um espírito ele está na proporção direta de sua evolução. Em O Céu e o Inferno, que integra a codificação espírita, consta a seguinte afirmação: toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então vejam, todo vício, toda imperfeição gera dor, toda virtude, toda qualidade gera alegria, no sentido espiritual do termo. E essa mesma codificação, ela esclarece que o egoísmo é a raiz, ele é a origem de todos os vícios que infelicitam o ser humano. Afirma ainda que o egoísmo é a imperfeição humana mais difícil de desenraizar, de combater, porque deriva da influência da matéria. Então, percebamos a lógica. O egoísmo deriva do apego à matéria e gera todos os vícios. Os vícios geram sofrimento. Então, para ser feliz, o espírito precisa vencer o egoísmo, o que ele só consegue se desapegando dos apetites materiais. Ou seja, o egoísmo ele só diminui quando o ser humano começa a valorizar mais as questões espirituais em detrimento das materiais. Vamos exemplificar. A luxúria, o desequilíbrio da sexualidade, ele decorre da preponderância da matéria sobre o espírito. A busca do prazer se sobrepõe a questões morais. A criatura não liga se usa o próximo, se causa transtornos e infelicidade. Ela não liga de fazer um papel ridículo, de parecer um animal nocivo. Abdica de sua dignidade, corre o risco de inúmeros percalços por um prazer momentâneo. Entretanto, como a lei divina é perfeita, sempre que abusamos de nossos corpos, nós sofremos. Sempre que lesamos alguém, nós nos lesamos. É impossível ferir o outro sem se ferir também. Quem usa os outros no campo sexual desenvolve transtornos, fobias e complexos. Pode adoecer na mesma vida, física ou psiquicamente, ou renascer com terríveis inibições no futuro. Então, trata-se do egoísmo, gerando dores e dramas desnecessários nos caminhos humanos. Nesse contexto, não é difícil perceber a utilidade da lei de destruição na jornada evolutiva dos espíritos, ainda egoístas e identificados com a matéria, com suas sensações e interesses, porque ela chama a atenção para a transitoriedade de tudo que envolve a vida material e convida a refletir sobre os interesses da alma imortal. A integralidade do que se identifica com a matéria, cedo ou tarde, findará ou será destruído. Beleza, saúde, patrimônio, emprego, posição social, títulos acadêmicos, mesmo os vínculos afetivos, em sua configuração humana, eles experimentarão uma radical metamorfose.
Os filhos de hoje, que nós dizemos meus filhos, talvez sejam só amigos em uma vida futura. A esposa pode renascer como irmã e assim por diante. É preciso amar, mas sem apego. Ninguém é dono de ninguém e nem responsável pelos destinos alheios. Tudo que a criatura chama de seu, em referência ao contexto social e familiar, em realidade não lhe pertence. Restam-lhe de permanente suas qualidades intelectuais e morais e o bom uso que fizer delas. Então, não se trata de desprezar e descuidar das questões materiais, mas de lhes dar o justo valor, enquanto instrumentos de elaboração e de aperfeiçoamento da própria realidade íntima. As leis de conservação e de destruição, elas se contrapõem de forma lógica e necessária, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, e com isso impeça o desenvolvimento do princípio inteligente. O homem deve buscar se preservar de experiências dolorosas, cuida bem de seu corpo e de tudo que ele envolve, tutelar seus interesses, estudar, trabalhar, pois movimentar no bem os talentos que recebemos é um dever que temos. Deus nos deu os talentos e nós precisamos usá-los para o bem. A preguiça, o descaso e o relaxo não são virtudes. O corpo, a saúde, a família e tudo mais são patrimônios que a divindade confia aos homens. Eles precisam ser valorizados. Mas é preciso ciência e aceitação de que, apesar dos cuidados mais hábeis, tudo que atina com a matéria é efêmero. Os cabelos cairão ou branquearão, as faces enrugarão, a saúde declinará, a carreira profissional findará e a desencarnação chegará para todos, mais cedo ou mais tarde. Mesmo os vínculos afetivos, se alguém decide se afastar, isso precisa ser respeitado. Separações, enfermidades, mortes e perdas variadas não são tragédias. Trata-se de experiências preciosas que trazem importantes lições e precisam ser vividas em paz. De pouco adianta tentar se apegar com desespero a uma pretensa aparência jovial, mediante incontáveis transformações no próprio corpo, que apenas o tornarão caricato. Quem se lança na empreitada de sucessivas plásticas tenta se apegar ao ilusório, recusa a experiência da velhice, com todas as lições que ela traz. O mesmo se dá com quem toma remédios potentes e agressivos na ilusão de manter um vigor juvenil. As fases da vida precisam ser vividas em paz, com aceitação do que representa. Envelhecer é um impositivo da natureza. Como tudo o que Deus faz é bom, há algo de proveitoso nessa experiência. Não se está negando os desconfortos de um corpo que envelhece, mas afirmando que eles representam uma bênção. Eles chamam a atenção para o que importa, para o que fica. Uma pessoa madura por vezes se lança a fazer o papel de jovem, seja homem ou mulher. Com isso deixa de cultivar a sabedoria que o arrefecer dos apetites proporciona. E também é insano se agarrar a posições importantes, quando a ordem natural das coisas caminha em outro sentido.
E nessa linha é de extrema sabedoria a lição de João Batista. Como se sabe, ele surgiu após o que se chamou de um longo silêncio profético. Por aproximadamente 4 séculos, nenhum profeta falara em Israel. E de repente surge João Batista. Ele ganhou uma importância e uma atenção imensa, incontáveis seguidores. Mas na sequência chegou Jesus. E os discípulos de João Batista ficaram incomodados com a atenção que Jesus recebia e foram indagar de João Batista o que aquilo significava. E a resposta de João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Vejam a sabedoria e a humildade de você identificar qual é o teu exato papel e saber o momento em que você deve diminuir ou sair de cena. Exemplos corriqueiros da vida dão a medida da dificuldade. Por exemplo, a mãe, durante um tempo, é a mulher mais importante da vida de seu filho. Mas ele cresce, casa, e daí surge a esposa. E é frequente ver-se sogra disputando com nora o espaço de primazia na vida do filho, que ela não trata o filho dela como a própria mãe tratava. Ainda bem que não trata, porque ele está sendo chamado a uma outra experiência. Agora ele é marido, companheiro e pai. Então, a mãe tende a entender que é preciso que a sogra diminua para que a nora cresça, a fim de que o relacionamento seja harmonioso. Então, a ciência da precariedade das posições humanas ajuda a ter a humildade necessária para identificar a hora de sair de cena, a fim de não prejudicar o progresso. E entender a decisão de alguém que quer findar um vínculo, ir embora, porque acha que vai ser mais feliz sozinho ou com outra pessoa. Convém aprender a encarar com naturalidade as crises inerentes à vida material, sem medo ou desespero. Dores acerbas, graves enfermidades, desencarnações. Tudo isso passa e o espírito permanece. Caso logre viver tais experiências de forma equilibrada e serena, ele sairá dignificado. Nós somos espíritos, nós vivemos há milênios, encarnamos e desencarnamos inúmeras vezes e aqui estamos. Isso bem demonstra que as dificuldades mais terríveis são sempre passageiras. Elas invariavelmente trazem uma lição, um ensinamento a ser assimilado. É preciso adotar a postura de aprendiz e ter humildade para fazer em paz a lição do momento. Deus é a inteligência suprema e o maior amor do universo. Se Ele, em sua sabedoria, que decidiu que eu, ou algum parente, ou algum amigo, deve viver certa experiência, alguma razão para isso. Meu papel é fazer o melhor, mas sem desespero nem revolta. Não existe a menor possibilidade de eu estar certo e Deus, a inteligência suprema do universo, estar errado. E um exemplo ajuda a entender isso. Ele é relatado no livro Loucura e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E trata-se de um episódio da vida do médium Joaquim Fernandes. Joaquim é um médium talentoso, com boa vidência e um grande trabalhador na seara do bem. Ele gasta a vida cuidando da família,
e auxiliando os outros. Tem muitos méritos. A história se passa algumas décadas, quando os recursos médicos ainda eram mais pobres, e a filha de Joaquim, uma menina de poucos anos, está à beira da morte. Ela sofre de difteria e o médico a desengana. Ele aconselha o pai que se prepare, porque a filha não vai sobreviver àquela noite, que será de grande agonia. Joaquim, então, se lança em uma profunda e desesperada oração. Ele roga à mãe de Jesus que interfira para que sua filhinha continue viva. O espírito Dr. Bezerra de Menezes aparece ao médium Joaquim e lhe informa: Joaquim, nas atuais circunstâncias, a maior caridade que o amor pode providenciar é a desencarnação de sua filha. Recado difícil. Joaquim não se conforma. E ele continua em sentida oração, rogando o auxílio da mãe de Jesus. Ele rememora que gasta a vida no atendimento aos sofredores, que ele muito trabalha e pede apenas uma graça, a salvação da filha. Ele nunca pede nada e agora está pedindo. E não é uma bobagem. Daí o doutor Bezerra, o espírito doutor Bezerra, diz a Joaquim: eu vou levar seu pedido diretamente a Maria de Nazaré. O doutor Bezerra desaparece e após um tempo ele retorna e diz: Joaquim, Nossa Senhora disse que a menina deve morrer. É muito perigoso para ela continuar viva. Joaquim cai em um pranto convulsivo e não consegue aceitar as determinações superiores. Ele afirma que não mais irá conseguir trabalhar no bem, não vai conseguir ajudar ninguém com uma dor tão grande no peito. A vida dele de trabalhador no bem vai terminar. Ele continua rogando de forma ardente e incansável. O Dr. Bezerra o esclarece de que já estão encarnados espíritos com os quais a menina mantém um vínculo psíquico doentio. Ela não tem condições, ela não tem fibras morais para conviver com eles em regime de equilíbrio. Ela já se matara no passado, sendo esse um dos motivos para desencarnar tão jovem e de forma tão sofrida. Joaquim, de forma temerária, ele insiste na rogativa e diz que assume a responsabilidade. Ele irá educar a filha com esmero, olhar seus passos, formar seu caráter no bem. A coisa se alonga até que aparece no ambiente um espírito provindo das esferas superiores. Trata-se de Celina, a mensageira de Maria. Quem costuma ler os livros de Divaldo, que tratam do Dr. Bezerra e de suas atividades, conhece essa personagem que é Celina, a mensageira de Maria. Quando se trata de trazer uma resposta direta a algum pedido, alguma solicitação, algum rogo, é comum que ela apareça. E Celina diz: Nossa Senhora concedeu a moratória. A menina vai viver. Logo chegam médicos das esferas espirituais, a menina é tratada e melhora rapidamente. Então calculemos a alegria de Joaquim, cuja filha praticamente levanta do túmulo. Os pais realmente se dedicam primorosamente à educação da filha. Eles a instruem, cultivam seu íntimo, velam por seus hábitos, selecionam até seus amigos. Mas o magnetismo da lei funciona.
Na encarnação anterior, ela, embora casada, se deixara seduzir por outro homem, abandonara seu lar e, após muitos insucessos, ela acabou se matando. E é esse mesmo homem que agora surge no caminho da filha de Joaquim. Ele próprio casado e pai de vários filhos. A moça não encontra forças morais para resistir a esse amor. Mas ela também fora educada de forma muito primorosa e não concebe a ideia de envergonhar os próprios pais. Acha que não consegue viver sem o homem amado. Também não quer afastá-lo de seus filhos, ainda criança, e nem admite a hipótese de se tornar uma amante. Frágil, psíquica e moralmente, ao reviver o drama do passado, ela termina por se matar e deixa uma carta para o pai explicando tudo. Imaginemos agora a dor moral do pai que de forma tão temerária recusou os alvitres do céu. Talvez nós não tenhamos canal mediúnico assim direto, a ponto de receber orientações claras e precisas da espiritualidade superior. Nós não vemos nem conversamos com o Dr. Bezerra de Menezes, não recebemos ou não percebemos mensagens de Maria de Nazaré, mas estamos todos sujeitos à tutela divina e Deus sabe o que faz. É grande a dor da desencarnação de um ser amado, seja esposo, esposa, irmão ou filho, mas nós não possuímos condições de entender o conjunto. Nós não sabemos as vidas passadas deles, quais são as suas reais necessidades. Talvez a morte seja uma proteção para evitar quedas terríveis e vergonhosas. Deus, a inteligência suprema do universo, em sua infinita bondade, ele decidiu que alguém muito amado deve continuar sua jornada no plano espiritual. Resta-me a conformação. É normal que eu chore, mas minhas lágrimas devem ser tocadas de esperança e resignação. Nós somos todos espíritos, o plano espiritual é a nossa casa e estamos aqui apenas de passagem. Mais tarde iremos nos unir e conviver em outro contexto. Meu filho, que partiu antes de mim, era um amigo antes de renascer na casa. Muito antes de eu nascer, nós combinamos que eu viria antes, ele viria mais tarde, ficaria sob meus cuidados um tempo e voltaria para o verdadeiro lar antes de mim. Após a minha desencarnação, nós iremos nos encontrar novamente, elaborar outros planos, programar outras vidas, como parentes, talvez como amigos. As posições, elas vão se alternando, enquanto o amor se purifica e aprimora. E isso vale para todas as injunções materiais, seja a morte, um acidente, uma enfermidade grave. Sempre há uma mensagem, uma lição, uma bênção em toda dor. Conforme ensina o espírito Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Pereira Franco, no livro Leis Morais da Vida, capítulo 26, o pior que pode acontecer a alguém é advir a desencarnação. Se tal ocorrer, não há ainda por que temer, desde que morrer é viver. Na verdade, ruim mesmo é adotar a conduta indigna, é rebelar-se contra Deus
e prejudicar o próximo. Sofrer resignadamente, com a consciência em paz, é o princípio da libertação espiritual. Isso não significa que se abandone a luta, que não se faça nada à busca da cura ou para superar um drama. É preciso trabalhar e lançar mão de todos os recursos dignos, inclusive e especialmente a prece. Contudo, quando a vida se ordena de uma forma diversa dos meus desejos, é ridículo que eu duvide da bondade e da sabedoria divinas. Recordando, a essência da lei de destruição é que os corpos periodicamente são destruídos para que a essência espiritual se renove e aprimore. Assim, é preciso que eu me aprimore com as experiências que a vida me impõe. Se as dores do mundo só me tornarem um reclamão desanimado, vão ter adiantado pouco. Então, esse aprimoramento implica desenvolver virtudes como resignação, fé, esperança, confiança em Deus, coragem e especialmente entender a transitoriedade das questões materiais. As minhas reais posses são os tesouros intelectuais e morais. Se descubro que tenho uma doença grave, quem sabe fatal, isso não é uma tragédia. Afinal, eu sou um espírito imortal e viverei para sempre. Está em pauta apenas um transe, uma experiência. Eu devo sair dessa experiência mais solidário, mais tolerante e fortalecido. A dor na minha vida ou da minha família me convida a prestar atenção nas dores dos outros. São incontáveis as mães com filhos enfermos, idosos desamparados, criança e seu pai. A morte de um filho, evento muito doloroso, pode ser um convite a que eu estenda a mão para os desafortunados do mundo. Outro aspecto a esclarecer é que Deus é o autor da vida humana e somente Ele pode decidir sobre seu término. A periódica destruição dos corpos humanos é algo natural, não é uma tragédia, mas só Deus pode decidir quando a vida de um homem deve findar. Nós devemos providenciar auxílio e alívio a quem sofre de uma doença severa ou terminal, mas a decisão sobre o momento em que a morte deve se dar, ela repousa exclusivamente nas mãos divinas. Uma doença que se alonga pode ser o tratamento de uma enfermidade psíquica milenar. Os períodos de desconforto físico, eles possuem o condão de fazer a criatura retificar algumas concepções muito arraigadas. Ela pode rever conceitos e valores, abandonar antigos vícios como indiferença, orgulho, vaidade, intolerância. Quem decide abreviar uma vida, mesmo que a título de compaixão, comete um erro muito grave e causa um mal imenso àquele a quem pensa beneficiar. Priva-o de uma oportunidade que a divindade lhe concedeu para que melhore e se torne mais feliz em caráter definitivo. A rigor, quem pratica a eutanásia parte de uma premissa que revela grande vaidade e orgulho, porque entende que Deus está exagerando na medida. Deus perdeu a hora de agir e resolve corrigir o erro divino. Ou seja, entende que ama
e sabe mais do que a inteligência suprema e o maior amor do universo. Ele gastará muito tempo para reparar o equívoco. Como vimos, e isso estou repetindo constantemente porque é a essência da lei, a destruição periódica dos corpos físicos, ela insere-se na ordem natural das coisas e chama a atenção para a transitoriedade da vida material. Deve fazer com que o espírito encarnado dê o justo valor às experiências terrenas, mas sem se apegar em demasia a elas. A necessidade da destruição, ela vai diminuindo à proporção que o espírito se desapega da matéria e vence o egoísmo. Consequentemente, o melhor modo de escapar do ciclo das encarnações dolorosas é bem aproveitar a oportunidade presente, o momento que vivemos, o agora. É esforçar-se em abandonar o velho hábito de pensar apenas em si próprio ou na própria família e se tornar fraterno. Para isso, nada é mais efetivo do que passar a aplicar as sempre sábias palavras de Jesus, de que é preciso fazer aos outros o que queremos que nos façam. É uma regra de ouro para vencer o egoísmo e evoluir. Colocar-se no lugar do próximo e tentar ver as coisas sob a perspectiva dele. Pensar, se eu estivesse no lugar de quem sofre, de quem erra, agride, obedece ou manda, como gostaria que me tratasse? Como eu quero sempre ser bem tratado, o resultado é que serei invariavelmente digno e bondoso em meus atos, mesmo que seja difícil e que o esforço seja grande. Com isso, lentamente, o interesse pessoal, a busca de vantagens e a indiferença irão diminuindo em mim. Com esse agir abnegado, ao pensar no bem do próximo, eu adquiro condições íntimas de evoluir em mundos menos materializados. Lentamente, eu deixo de necessitar das experiências mais dilaceradoras, da dor, da doença e da morte, em sua configuração atual. Jesus bem afirmou que quem quisesse segui-lo deveria negar-se a si mesmo, ou seja, aprender a renunciar aos seus interesses egoístas para fazer o que é certo. Mas Jesus também disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Então, a rigor, trata-se de trocar de mestre. Deixa-se de lado a dor, a dilaceração, e passa-se a aprender pelo amor. O segredo para isso reside nesse conselho tão básico, mas tão efetivo: tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado. Bom, queridos irmãos, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a paciência de quem me ouviu durante todo esse tempo. E, novamente, vamos, da mesma forma que iniciamos, vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, agradecemos a bênção desta noite, a paz que nos visita, agradecemos por suas lições preciosas que iluminam os nossos caminhos e nos direcionam para o bem.
seja sempre conosco, Senhor. Uma boa noite a todos.